Novos hábitos, nova vida. Se você quer ter uma vida diferente, se deseja experimentar um jeito totalmente novo de viver, vai precisar abandonar certos hábitos antigos. Muitas pessoas continuam repetindo as mesmas ações, esperando resultados diferentes. E isso é um grande erro. Por exemplo, você quer melhorar sua alimentação, mas não é só sobre comer menos. Muitos pensam que comer menos significa ser saudável, mas isso não é verdade. O que importa é a qualidade do que você come. Cozinhar sua própria comida, com menos gordura e conservantes, pode fazer uma grande diferença, tanto para a sua saúde física quanto mental. Você quer comer melhor, mas não separa tempo para preparar suas refeições. E aí, quando a fome chega, a única saída parece ser pedir um delivery, gastando dinheiro em algo que muitas vezes não te nutre de verdade. Quantas vezes você come e minutos depois já está com fome novamente? Isso é o reflexo de uma alimentação que não satisfaz e, com o tempo, pode até prejudicar sua saúde e disposição. Da mesma forma, há pessoas que querem mudar, mas mantêm velhos hábitos. Elas desejam mais autoconfiança, mas passam o dia criticando os outros. E quando você critica constantemente, está enviando ao seu próprio cérebro a mensagem de que todos te criticam também. Já reparou que muitas pessoas que se sentem julgadas o tempo todo são justamente aquelas que julgam os outros com mais frequência? A maneira como você enxerga o mundo é um reflexo direto de como você age com os outros. Se você espalha negatividade, ela acaba voltando para você. Além disso, muitos desejam crescer na vida, mas continuam cercados por pessoas que só trazem palavras negativas. Como você vai evoluir se permanece num ciclo de relações tóxicas? Como pode fazer a diferença na vida dos outros se passa o dia inteiro no celular, consumindo conteúdos que muitas vezes nem te trazem valor real? O crescimento pessoal exige que você selecione melhor o que entra na sua vida, seja conteúdo, seja as pessoas com quem você se envolve. Se todo o conteúdo que consumimos nas redes sociais fosse útil e produtivo, seria ótimo. Mas na realidade, consumimos tanto material superficial que acabamos esquecendo grande parte dele rapidamente. E você sabe, nossa mente foi condicionada a esse padrão de esquecimento rápido. Quantas vezes você sabe tudo sobre uma celebridade, mas não conhece os detalhes importantes da vida das pessoas próximas, como a cor favorita do seu cônjuge ou a situação de um amigo? E o que você procura para preencher esse vazio? Com certeza não está nas redes sociais. O que preenche o vazio interior muitas vezes está na simplicidade de uma conversa, na oração ou até mesmo em momentos de silêncio e reflexão. Agora me diz, há quanto tempo você não lê um livro? Eu não falo daqueles livros que prometem fórmulas mágicas para o sucesso financeiro. Eu me refiro a um livro cujo tema realmente te interessa, algo que te instiga e alimenta sua mente de forma positiva. O hábito da leitura ativa áreas do cérebro que estão sendo prejudicadas pelo uso excessivo das redes sociais. De acordo com neurocientistas, o cérebro humano, quando exposto a estímulos rápidos, como os das redes sociais, perde parte da capacidade de concentração e memorização. Porém, a leitura diária de apenas 30 minutos pode melhorar o foco e reduzir significativamente os níveis de estresse. A verdade é que nós estamos perdendo a capacidade de focar em uma coisa de cada vez. Já parou para pensar nisso? Algumas pessoas se orgulham de conseguir fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas isso não nos faz bem. As redes sociais nos fazem acreditar que estamos sendo produtivos ao ter vários aplicativos abertos de uma só vez. Mas quando finalmente encerramos o dia, sentimos que não fizemos o suficiente. Essa sensação de vazio
vem do fato de que estamos nos tornando imediatistas e insensíveis. Estamos produzindo e consumindo tanto conteúdo vazio que isso reflete diretamente em como nos sentimos. E eu te digo, o que você procura para preencher esse vazio não está na tela do seu celular. Há quanto tempo você não fala com Deus? Quando foi a última vez que você orou agradecendo pelo dia ou pedindo direção pela manhã? Tem hábitos que parecem pequenos e irrelevantes, mas que fazem uma diferença enorme em nossa vida. E é nessa simplicidade que muitas vezes encontramos paz. A paz que Deus pode trazer ao seu coração é insubstituível, e o contato diário com Ele transforma a maneira como você encara seus desafios. Pense nos hábitos que você tinha no passado, como reunir-se com a família para assistir a um programa na TV. Aqueles momentos pareciam comuns, mas hoje você percebe o valor que eles tinham, não é? O tempo está passando e certos hábitos que perdemos fazem falta, mesmo que nem sempre percebamos isso de imediato. Alguns hábitos precisam parar de fazer parte da sua vida. Reclamar, por exemplo, só atrapalha. Fofocar sobre os outros envenena sua mente e cria a ideia de que todos também falam de você. E que tal começar a largar o celular durante as refeições ou enquanto conversa com as pessoas que você ama? Esses hábitos, dentre muitos outros, precisam ser interrompidos. E outros hábitos precisam voltar. Volte a falar com Deus todos os dias. Deus não precisa da nossa companhia, mas Ele gosta dela. Quem precisa de Deus somos nós. E enquanto evitamos essa conexão, estamos perdendo algo valioso. Volte a visitar seus amigos, sua família. Há quanto tempo você não passa um momento com as pessoas que amam? Muitas vezes achamos que precisamos estar bem para vê-las, mas a verdade é que ninguém se sente bem o tempo todo. Não é só você que passa por isso. Existem vários hábitos que podem transformar a sua vida, e o melhor momento para começar é agora. Pequenas mudanças geram grandes resultados com o tempo. Comece a caminhar de forma leve. Reserve pelo menos 20 minutos do seu dia para caminhar ao ar livre, ouvindo uma música, um podcast, ou até mesmo os nossos vídeos aqui do Minuto Reflexão. O importante é se movimentar e cuidar do corpo que Deus te deu. Um outro hábito simples que pode fazer uma diferença enorme é acordar cedo. Pode parecer clichê, mas começar o dia cedo, antes da correria, te dá tempo para organizar a mente e o corpo. Você pode dedicar esse tempo à oração, ao planejamento do seu dia ou a uma leitura que te inspire. Isso vai trazer clareza e te ajudar a enfrentar o dia com mais foco. Outro hábito é praticar a gratidão. Tire um momento, todos os dias, para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser qualquer coisa, desde o ar que você respira até uma conquista no seu trabalho. Isso muda a sua perspectiva e te ajuda a ver as bênçãos que já fazem parte da sua vida. Que tal também reduzir o tempo nas redes sociais? Defina horários específicos para checar suas notificações e, fora desses momentos, mantenha-se longe do celular. Isso vai te ajudar a focar no que realmente importa e te dar mais tempo para interagir com as pessoas ao seu redor. Mas enquanto você ainda está por aqui, deixe o seu like no vídeo, por favor, porque assim você nos ajuda a espalhar essas ideias positivas para mais e mais pessoas. Você que já é inscrito no canal ou você que se inscreveu hoje, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos momentos de reflexão todos os dias. Pratique ouvir mais e falar menos. Às vezes, estamos tão ocupados em compartilhar nossa opinião que esquecemos de ouvir o que os outros têm a dizer. Ouvir de verdade, sem interrupções, pode melhorar muito suas relações e fazer com que as pessoas ao seu redor se sintam mais conectadas a você. Outro hábito essencial é a organização. Separe 10 minutos no final do seu dia para arrumar seu espaço. Um ambiente limpo e organizado
reflete diretamente em como você se sente. Quando as coisas estão no lugar, a mente fica mais leve e o dia flui melhor. Invista também em aprender algo novo. Pode ser um hobby, uma nova habilidade ou até um curso que te interesse. Estimular sua mente com novidades vai te manter motivado e te dará uma sensação de progresso constante. E por fim, dedique mais tempo ao autocuidado. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessário. Isso pode ser desde reservar um tempo para descansar, fazer uma caminhada, ou até mesmo separar alguns minutos para meditar ou relaxar. Seu corpo e sua mente precisam disso para continuar funcionando bem. Esses hábitos podem parecer pequenos, mas são fundamentais para criar uma rotina mais equilibrada e cheia de propósito. Se precisar, volte aqui nesse vídeo quantas vezes for necessário. E lembre-se, o mais importante é a constância. Comece aos poucos, mas mantenha o compromisso de seguir com essas mudanças. Deus quer te ver prosperando, não apenas em termos materiais, mas espiritualmente e emocionalmente. A presença dele na sua vida vai te guiar a tomar decisões mais sábias, abandonar os hábitos antigos e acolher novos que realmente te transformam. Ele está sempre pronto para te ouvir. Então comece hoje a incluir Deus em todos os seus momentos, sejam eles bons ou ruins. Ele te ama e quer te ajudar a ser uma pessoa nova, cheia de propósito e direção. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei diferente. Porque a partir de hoje, você está decidido a ser uma nova pessoa, com novos hábitos, e isso vai transformar a sua vida. Deus quer fazer você caminhar sobre as águas. O Senhor quer e pode te dar forças para que você supere tudo isso que há tanto tempo tem te afligido. Por isso, creia, mantenha os seus olhos fixos em Deus e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos juntos começando mais um Minuto com Deus. O inimigo não quer que essa palavra chegue em quem precisa ouvi-la. Por isso eu peço a sua ajuda. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a descansar nele, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando nós estamos com mais dúvidas do que certezas, pois nós confiamos no Senhor por meio da nossa fé. E a fé não é somente uma esperança, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não podemos ver com nossos olhos. Você crê nessa palavra? Você crê nas promessas de Deus? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu confio no Senhor. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Para conseguirmos viver a vida de maneira mais plena e feliz, precisamos estar com a nossa confiança depositada somente em Deus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, apenas nele. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 29 ao verso 31. Diz assim: venha, disse ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, nessa passagem
nós somos transportados para um momento poderoso onde o natural e o sobrenatural se encontram. Pedro, um dos discípulos de Jesus, é convidado a fazer algo completamente fora do domínio da experiência humana: caminhar sobre as águas. Aqui, a água pode ser vista como uma metáfora, uma figura de linguagem para os desafios e as tempestades que enfrentamos na vida. Todos nós temos os nossos mares tempestuosos pessoais, aqueles momentos em que sentimos que estamos prestes a ser engolidos pelas ondas da dúvida, do medo, da incerteza. Pedro, ao focar em Jesus, foi capaz de fazer o impossível, caminhar sobre as águas, desafiando todas as leis da física e da natureza humana. Só que no momento em que ele desvia o seu foco de Jesus e permite que o medo e a dúvida entrassem nele, ele começa a afundar. Nos momentos de tempestade, é fácil perdermos a fé e nos concentrarmos nos ventos fortes e nas ondas altas que nos ameaçam. Só que essa passagem nos lembra que com fé podemos alcançar o impossível. Podemos caminhar sobre as águas, enfrentando os nossos medos e os desafios com coragem e determinação. Além disso, mesmo quando falhamos, mesmo quando a nossa fé vacila e começamos a afundar, Jesus está lá para nos estender a mão e nos salvar. Jesus não repreende Pedro por tentar, mas por duvidar. Isso nos mostra que está tudo bem tentarmos e falharmos. O importante é ter a coragem de tentar, de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece impossível. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar a refletir sobre a sua própria caminhada sobre as águas. Talvez você esteja me ouvindo e se perguntando: como eu posso dar esse passo de fé? Como eu posso confiar plenamente, mesmo diante das tempestades da vida? A resposta está em manter o seu foco em Jesus, assim como Pedro fez inicialmente. É manter o seu coração ancorado na promessa de que Deus está contigo, de que Ele é o seu refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente na hora da angústia. Eu quero te encorajar hoje a não permitir que as circunstâncias ao seu redor ditem o tamanho da sua fé. Não permita que as vozes do medo e da dúvida se sobreponham à voz suave e firme de Deus, que te chama para caminhar em direção a Ele, sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre as situações que parecem impossíveis de serem superadas. Lembre-se de que cada passo dado em fé é um ato de coragem, é uma demonstração de confiança no Deus que nunca falha, que nunca nos abandona. E ainda que por um momento você sinta que está afundando, não desista, pois Jesus está sempre pronto para estender a mão e te reerguer, te levantar e te encorajar para que você continue caminhando. A fé não nega os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los de frente, com a certeza de que não estamos sozinhos. A fé nos permite ver além das circunstâncias, enxergar além das tempestades e reconhecer que há um Deus amoroso e poderoso que está no controle de tudo. Então, hoje eu te convido a renovar a sua fé, a renovar a sua confiança em Deus, que você possa, como Pedro, atender ao chamado de Jesus e dar esse passo de fé, caminhando acima das águas, superando os desafios e vencendo os seus medos. Que você possa olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e encontrar nele a força e a coragem
para caminhar sobre as adversidades da vida, com a certeza de que Ele está contigo, te sustentando e te guiando a cada passo dado pelo caminho. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Somos gratos ao Teu Espírito Santo porque Ele nos revela a Tua bondade, mais uma vez, através desse minuto com Deus que acabamos de ouvir em Tua presença. Apenas um minuto, Pai, em Tua presença é capaz de mudar totalmente a vida de alguém, e nós cremos nisso, e por isso clamamos a Ti, nos transforme, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Faça nascer dentro de nós o verdadeiro arrependimento. Pai amado e querido, essa pessoa que me escuta agora tem experimentado tempestades que estão tirando a sua paz, a sua esperança e estão a deixando sem forças para continuar a sua caminhada. Por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor, vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que estão me escutando e sopra sobre eles o fôlego de vida. Conceda a eles a força necessária para que eles possam vencer as suas batalhas. Que cada pessoa que está me ouvindo agora possa sentir o teu abraço eterno nesse momento e que elas se lembrem de que não estão sozinhas. Faça com que esse irmão e essa irmã caminhem sobre as águas, ó Deus. Faça-os superar todos esses problemas, essas dificuldades, e tira do coração deles esse medo que muitas vezes os tem paralisado. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nessa mensagem e peço que o Senhor opere um milagre na vida dessa pessoa. Dê a ela o sustento, a provisão, a cura, a restauração, a libertação. Salva essa família, por amor do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. E não deixe de conhecer também o nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá eu posto vídeos diários para te ajudar com a sua saúde mental e o seu autoconhecimento. O link para o Minuto Reflexão vai estar na tela final e nos comentários desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O que fazer quando as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? Às vezes nós estamos esperando há tanto tempo o cumprimento de uma promessa ou de várias promessas e elas não acontecem. O que fazer? Como agir? Hoje eu quero falar sobre isso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Antes de começar, eu queria pedir que você desse o like no vídeo, isso nos ajuda muito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Essas ações são muito simples e muito rápidas, mas elas ajudam a fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas. E se além disso você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Está escrito: Depois dessas coisas,
o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Algumas atitudes de Abraão aqui, que eu quero destacar, foram extremamente importantes nesse momento da sua vida, onde já havia se passado muitos anos em que Deus o chamou, Deus fez a ele uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos. E quanto mais o tempo passava, parece que mais essa promessa ficava distante, porque Abraão já estava numa condição de velhice. E além de tudo, a sua esposa era estéril. Sara não podia ter filhos, mas ele caminhava de acordo com a promessa que Deus havia feito a ele. Então, uma coisa que eu quero destacar aqui nesse texto está no versículo 1. Abraão recebe uma mensagem de Deus. Deus fala com Abraão numa visão. Deus diz assim: não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Deus não estava apenas reafirmando a aliança que havia feito. Deus também estava dizendo para ele: não temas, Abraão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Escudo é aquilo que protege. Escudo é aquele que guarda, aquele que nos envolve. Então Deus estava dizendo: olha, para muitas pessoas eu envio anjos, mas no seu caso, eu mesmo estou à frente da sua vida. Sou eu quem te protejo. O que fazer quando as promessas não se cumprem? Primeira coisa, desabafe diante de Deus. Abraão foi sincero. No verso 2, ele abre o coração diante de Deus. Olha o que ele diz: ó soberano Senhor, o que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. A promessa não se cumpriu, as coisas não aconteceram. Se derrame na presença de Deus. Desabafe para Deus. Às vezes a gente fica preso a uma oração, a um estilo de oração tão formal, tão religioso, e nós nos esquecemos de dizer para Deus aquilo que realmente tem nos importunado, aquilo que tem tirado a nossa paz. Tiago disse que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições. Então não tenha receio de dizer para Deus aquilo que realmente importa. Olha, Senhor, eu estou passando por isso e por isso aqui, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, no meu relacionamento conjugal. A promessa que o Senhor havia feito para mim não se cumpriu. Eu não tenho experimentado uma vida abundante como o Senhor me prometeu.
desabafe com Deus. A primeira atitude diante da crise, diante das promessas não cumpridas. A resposta de Deus foi uma palavra. Deus falou: o seu herdeiro não será Eliezer. Eu vou fazer com que Sara gere um filho seu, um filho das suas entranhas. E Deus o levou para fora da tenda e pediu que ele olhasse para o céu. Segunda atitude, quando as promessas não estão se cumprindo na nossa vida. Saia do lugar que está limitando a sua visão. Ou pare de olhar para as circunstâncias. Porque quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a imaginar que as coisas vão se resolver de uma maneira lógica, de uma maneira natural. Mas muitas vezes, Deus vai fazer com que as promessas se cumpram na nossa vida através de um milagre. Então Deus tirou Abraão de dentro da sua tenda, de dentro do lugar que limitava a sua visão, e pediu para que ele olhasse para o céu. Porque do céu é que viria o milagre, a vitória, a conquista. Então a segunda coisa para você que está esperando que uma promessa se cumpra na sua vida é olhar para Deus. É se lembrar de que você serve a um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Senhor dos exércitos é o seu nome, um Deus de milagres. Amém? E no versículo 6, a terceira atitude que nós podemos aprender aqui, que Abraão teve quando a promessa não se cumpriu. O texto diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A terceira coisa, quando uma promessa não está se cumprindo, é continuar crendo, é ter fé. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé. E a nossa fé é alimentada pela palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se alimente todos os dias da palavra do Senhor, porque assim você estará alimentando a sua fé. E saiba que Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam na sua vida e na sua família. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários a seguinte frase: as promessas vão se cumprir. Escreva isso como uma declaração de fé. As promessas vão se cumprir. E escreva ainda outro comentário com o seu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui e vamos clamar juntos a Deus nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que sempre fala ao nosso coração, que sempre ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queríamos ouvir. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem estão passando por um tempo de provação, por um tempo em que as promessas do Senhor não se cumpriram. E aparentemente as circunstâncias apontam que essas promessas não vão se cumprir. Quando elas olham para as circunstâncias, para os recursos que ela tem, para tudo que está acontecendo, é como se tudo apontasse para o não cumprimento das tuas promessas. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus cujo poder é infinito. Por isso, eu peço que o Senhor olhe com compaixão
para a vida dessa irmã e desse irmão, que estão aqui escrevendo nos comentários, com fé, que a promessa do Senhor vai se cumprir. Eles creem, eles têm esperança no Senhor. Portanto, que o Senhor não despreze essa oração que está sendo feita aqui, em nome de Jesus. E que no tempo certo as coisas aconteçam. Que no tempo certo as portas se abram. Que no tempo certo eles possam vencer essa crise. Eles possam experimentar um momento favorável nessa família. Que esse ministério seja restabelecido. Que essa casa experimente a tua salvação, a tua libertação. Todas as pessoas que moram aí, todas as pessoas que compõem essa família. Nós derramamos diante do Senhor toda a nossa frustração, os nossos anseios, tudo aquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem tirado a nossa paz. Porque cremos que Tu és um Deus poderoso, que pode fazer coisas infinitas na nossa vida e na nossa família. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo, tem um botãozinho compartilhar. Aí vai aparecer o ícone do WhatsApp. Mande para os seus grupos, mande para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos, meu coração se enche de alegria e eu fico muito empolgado todas as vezes em que eu penso que existe a possibilidade de ser amigo de Deus. O Criador dos céus e da terra, aquele que segura todo o universo na palma da sua mão, o dono das estrelas, simplesmente Ele, querendo estabelecer um relacionamento verdadeiro e profundo conosco. Isso é forte demais, não é verdade? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Escreva aqui nos comentários: eu sou amigo de Deus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu sou amigo de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Eu peço ainda que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. O Espírito Santo vai falar com você através dessa palavra e vai estabelecer um novo tempo na sua vida, eu creio. Um tempo de vitória, um tempo de paz e de intimidade com o Pai. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se juntar a essa corrente de oração, essa corrente de fé aqui no YouTube, todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Você pode contar com a minha oração e com a intercessão do nosso ministério. Eu louvo a Deus por todas as pessoas que ouvem e compartilham Minuto com Deus, porque o inimigo tem tentado impedir que a palavra de Deus alcance mais pessoas, porque ele sabe que uma vez que as pessoas são alcançadas com a palavra do Senhor, elas podem se libertar das amarras do pecado e se tornarem livres em Jesus Cristo. E isso é tudo que o inimigo não quer que sejamos. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Está escrito: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos,
porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A amizade com o Espírito Santo é algo que muda por completo a vida de qualquer pessoa. Você consegue se lembrar dos momentos da sua vida em que você se sentia conectado com o Espírito de Deus? Você se lembra da motivação e da alegria constantes que você sentia nesse período? A vida sem Deus é muito difícil, irmãos. E o relacionamento diário com o Espírito Santo é o que nos mantém de pé, é o que nos faz prosseguir de cabeça erguida. Não dá para tratar a amizade com o Espírito Santo como um amuleto, como algo que recorremos somente quando tudo em nossa volta começa a dar errado. É o mesmo que ir na igreja todos os domingos e acreditar que isso te garantirá a salvação. O único que pode te garantir a salvação é Cristo, e não é uma religião, nem mesmo uma denominação. E o único que pode te fazer experimentar a verdadeira paz é o Espírito Santo. Precisamos estar conectados com o Espírito de Deus todos os dias. E como é que eu faço isso, pastor? Por meio da leitura da palavra, por meio da oração e através desses momentos em que tiramos para ouvir a voz do Senhor e conhecer mais a vontade dele. É fundamental entender que essa amizade não é uma via de mão única. Ela exige reciprocidade, entrega e uma disposição genuína de abrir o coração para as sutilezas, os ensinamentos que o Espírito Santo deseja nos transmitir. É um relacionamento que se aprofunda com o tempo, com a dedicação e, sobretudo, com a humildade de reconhecer que ainda temos muito a aprender. Ao nos permitirmos ser amigos do Espírito Santo, estamos não apenas buscando refúgio, mas também nos comprometendo a viver segundo os princípios divinos que ele nos revela. Estamos falando de uma amizade que transcende as barreiras do tempo, que não é abalada pelas tempestades da vida e que nos oferece uma fonte inesgotável de amor, compreensão e sabedoria. Mas como cultivar essa amizade no dia a dia, em meio às distrações e aos desafios que a vida moderna nos impõe? A resposta está na prática constante da presença consciente. Estar presente, verdadeiramente presente, nas conversas que temos com Deus, nas leituras que fazemos de Sua palavra e nos momentos de silêncio que dedicamos para escutar a Sua voz. Muitas pessoas até criaram o hábito de orar, de ler a Bíblia, mas elas fazem isso de olho no celular. E se aparece alguma notificação no celular, aquele momento que era para ser um tempo a sós com Deus, acaba ali naquele instante. Quando for falar com Deus, entre para o seu quarto e fale com Ele no secreto. E de preferência, coloque o seu celular no modo avião. E é nesse relacionamento com Deus e com o Espírito Santo que encontramos a verdadeira liberdade. Uma liberdade que não é apenas física, mas que permeia cada aspecto do nosso ser, trazendo leveza para a mente, paz para o nosso coração e uma clareza de propósito que nos permite navegar pelas águas turbulentas deste mundo com firmeza e confiança. Ao nos aproximarmos do Espírito Santo, começamos a perceber as mudanças sutis, mas profundamente significativas, na nossa forma de ver e interagir com o mundo ao nosso redor. Começamos a enxergar as pessoas não apenas como elas são, mas como elas poderiam ser através da graça de Deus. Começamos a entender que cada situação que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento e aprendizado, uma chance de demonstrar o amor e a compaixão que Cristo nos ensinou. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido
a embarcar nessa jornada de amizade profunda e transformadora com o Espírito Santo. Uma jornada que nos leva além das superficialidades deste mundo, que nos conecta com a verdade mais pura e que nos permite viver uma vida de propósito, significado e alegria genuína. Que possamos a cada dia renovar nosso compromisso de buscar essa amizade, de cultivá-la com carinho e dedicação e de permitir que ela nos molde segundo a vontade de Deus, para que possamos verdadeiramente ser luz neste mundo, refletindo o amor, a paz e a sabedoria que emanam de uma amizade verdadeira com o Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Somos gratos porque mais uma vez o Senhor se revela a nós por meio da tua palavra e do teu Espírito. Todas as vezes em que o Senhor nos concede a oportunidade de recomeçarmos, a oportunidade de tentarmos mais uma vez, o nosso coração se enche de alegria e motivação. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados, Pai, que são muitos, às vezes mais do que nós podemos contar. Nos purifica com o teu poder e nos transforma de dentro para fora. Nós declaramos com toda a nossa força que somos teus servos, teus filhos e teus amigos. E te pedimos, cria em nós um coração sensível e atento à tua voz, pois não queremos mais viver uma vida longe da tua presença. Queremos te conhecer cada vez mais. Queremos nos aprofundar em nosso relacionamento contigo e queremos crescer no conhecimento da tua palavra. Nós nos dispomos, Senhor, a todos os dias dedicarmos um momento a ti, em meio à correria, em meio a tantos compromissos, pois sabemos que o Senhor é o que mais importa para nós. Pai amado, Pai querido, eu apresento diante de ti a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora. Eu peço que o Senhor visite essa família, que o Senhor esteja atento a todas as necessidades dos teus filhos, que essa casa seja alvo do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor opere um milagre sobrenatural na vida dessa pessoa. Abra as portas, ó Deus, para aqueles que têm clamado a ti. Traga cura sobre essa enfermidade. Restaura esse relacionamento. Estabeleça na vida dessa pessoa um tempo de estabilidade financeira, que ela possa vencer esse deserto, que ela possa sair desse momento de escassez e experimentar a prosperidade do Senhor. Que nessa casa haja salvação, cura e libertação. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Compartilhe Minuto com Deus com os seus contatos e faça com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Conheça o nosso outro canal também, Minuto Reflexão, que tem alcançado muitas pessoas, até mesmo pessoas que não ouvem mensagens como a desse canal, mas acabam chegando aqui também através das reflexões diárias que nós postamos lá. O link do Minuto Reflexão vai estar no final desse vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos,
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo em nós está predisposto a ser sagrado, valioso, precioso. E eu falo em predisposição porque não são todos que tomam posse do privilégio de ser um escolhido, uma escolhida por Deus. Se nós não tomarmos alguns cuidados, o mundo acaba com a nossa autoestima, nos enfraquece e tira de nós o principal presente que Deus nos deu: termos sido adotados por Deus em Cristo Jesus. Somos reconhecidamente filhos do Eterno. Deus quer que você volte ao primeiro amor e compreenda o valor que você tem no mundo. E hoje eu quero falar sobre isso. Amém? Antes da gente continuar, eu queria pedir que você desse o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você está nos ajudando a fazer com que essa palavra alcance milhares de pessoas. E juntos nós estamos cumprindo em comunhão o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. E se além dessas ações tão simples e que vão levar apenas alguns segundos aí do seu tempo, se além disso você quiser apoiar esse projeto, se torne membro do canal. E se você crê que Deus te ama e que o seu amor por você vai crescer diariamente a partir de hoje, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. No final da mensagem, nós vamos orar juntos. Irmãos, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao 39. Está escrito: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O Espírito Santo falou muito ao meu coração através dessa palavra. E eu pude perceber que tem muitas pessoas tentando amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E essas mesmas pessoas também têm tentado amar o próximo. Só que muitas delas têm se esquecido de amar a si mesmo. Nós temos vivido um tempo em que a autoestima das pessoas está muito baixa. Por isso, o tema do Minuto com Deus de hoje é: aprenda a se amar. A palavra de Deus diz ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 6 e 7. Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Não é muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Por isso, não fiquem preocupados com essas ameaças. Vocês valem mais que 1 milhão de passarinhos. Irmãos, o Senhor se importa tanto conosco, nós temos tanto valor para o reino dele, que nada em nós é tocado sem a autorização do Pai. Ele, no entanto, não nos obriga a devotar a nossa vida aos seus mandamentos. Nós temos livre-arbítrio. O diabo espera que você falhe na sua missão, para te enganar e te fazer acreditar que você não tem valor algum, nem para Deus, nem para o mundo. Mas o Senhor hoje quer te dizer que Ele te fez filho, Ele te fez filha. E para que você não caia nas armadilhas de Satanás, uma das principais coisas que você precisa aprender a fazer é se amar. Aprenda a amar a si mesmo, para depois
amar ao próximo. Quando você tem uma boa autoestima, quando você se ama, se cuida, ora a Deus frequentemente, fortalecendo o seu espírito, o diabo não te alcança. Por isso, o mal do século tem sido a ansiedade, aliada à depressão. Porque as pessoas estão perdendo o afeto por si mesmas e estão esquecendo do valor delas diante de Deus e de si próprias. O Senhor te quer feliz, tomando posse de tudo aquilo que você tem direito na vida, como filho ou filha dele. A sua vida tem valor para Deus. Você vale mais do que o mundo inteiro. Não deixe que o inimigo te faça esquecer disso. Cuide de você, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, da sua alma, da sua autoestima. Pratique exercícios físicos, se alimente bem, se cerque de pessoas que te amam e que você ama, pois isso faz parte da construção do seu bem-estar, da sua autoestima. São essas coisas que te ajudam a seguir em frente. Gostar de você mesmo, amar a si mesmo, é sobre se cuidar, se proteger e se fortalecer no amor infinito de Cristo por você. Deus quer que você se reconheça como filho, filha, amados e queridos, como privilegiados pelas bênçãos de Deus aqui nessa terra. Não deixe que as outras pessoas, que o diabo ou que você mesmo te coloque para baixo. Aprenda a gostar de você. A palavra do Senhor diz ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Olha que coisa tremenda! Eu e você somos escolhidos de Deus. Saímos do nada para o tudo. Saímos do pecado para a santidade, para a glória. Como não amar a si mesmo diante de tantas qualidades que Deus nos deu? Somos instrumentos do Senhor e não podemos simplesmente não gostar do que somos. Temos o privilégio de servir a Deus e isso já é suficiente para que você goste do que você é. Tenha orgulho de tudo que construiu e tem construído, e de tudo que fez e tem feito por você e pelos outros. O Senhor conhece o seu coração e Ele sabe do seu potencial. Por isso você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem para te abençoar. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pelo Teu amor, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor restaure a autoestima dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Nós sabemos que não foi por acaso que essa palavra chegou até ele, até ela. Que o inimigo não toque no nosso afeto por nós mesmos. Porque hoje compreendemos que precisamos nos amar para praticar o Teu amor. Reconhecemos, Pai, o nosso valor para o Senhor. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, das nossas limitações, das nossas vulnerabilidades, o Senhor nos amou primeiro. Nós Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pelos Teus milagres, pela cura, pela restauração, pela libertação e pela salvação que o Senhor concedeu a nós. Obrigado por ter nos escolhido para Te servir. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Ame a Deus, ame ao próximo, mas ame também a si mesmo. Amém? Antes de sair, eu quero convidar você para conhecer o canal Minuto Reflexão. Lá são postadas diariamente mensagens que vão te trazer reflexões sobre a vida cotidiana, sobre saúde mental e sobre crescimento pessoal. O link para você acessar vai estar aqui no final desse vídeo e também no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo. Eu falo logo no começo porque senão você acaba se esquecendo e o seu like é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? Todos os dias eu posto vídeos inéditos aqui, às 5 da manhã e às 18 horas, para a sua edificação, para o seu crescimento, para que você se torne mais íntimo de Deus. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, o tema é o seguinte: Jesus vai na frente. Portanto, se você está passando aí por um tempo difícil, por um tempo de incertezas, você está preocupado, ansioso, ansiosa com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, saiba que Jesus vai na frente. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Escreva nos comentários aí se você crê nessa promessa. Jesus vai na frente. E se você quiser, pode colocar também o seu pedido de oração. Amém? Sabe, irmãos, essa batalha que nós temos travado, todos os dias temos uma batalha diária, né? Essa batalha, Cristo já venceu por nós. Cristo já venceu por você. Amém? Eu quero que você receba isso no seu coração. Jesus venceu os nossos piores inimigos. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu as tentações. E Ele, através do seu sacrifício, nos garantiu a vida eterna. O caminho que Deus escolheu para a sua vida é um caminho de bênçãos, um caminho de paz e de prosperidade. Haverá sim algumas dificuldades, mas as adversidades, elas não são capazes de impedir os propósitos de Deus. Elas não podem impedir que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Jesus vai na frente das suas lutas, das suas batalhas. Ele vai abrindo os caminhos daqueles que têm fé no sacrifício da cruz. Por isso, você não precisa ter medo de nada. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8. Deuteronômio 31, versículos 7 e 8. Está escrito: Então Moisés convocou Josué e diante de todo o povo de Israel disse a ele: Seja forte, seja corajoso, você entrará na terra com este povo,
na terra que o Eterno dará a eles, como prometeu a seus antepassados. Você fará deles os orgulhosos proprietários desta terra. O Eterno está indo à sua frente. Deus está indo à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Não se deixe intimidar. Não se preocupe. Louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe intimidar e não se preocupe. Muitas vezes a gente está enfrentando problemas tão sérios, tão graves, que nós ficamos intimidados diante deles. O que a intimidação faz? Você fica sem ação. Você não sabe o que fazer. Você é tomado pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pela dúvida, pela incredulidade, porque os problemas estão nos intimidando. Mas o texto está dizendo aqui, não se intimide, não se deixe intimidar, não se preocupe. O Senhor está indo na sua frente, abrindo os caminhos, derrubando as muralhas, os obstáculos e salvando a sua vida. Deus tem um plano de salvação para você e para a sua família. Mas a sua fé em Jesus precisa estar fortalecida. Você precisa crer que o teu Deus está à frente, cuidando para que nada de ruim te aconteça. Por isso que eu sempre falo aqui, irmãos, da importância de nós termos todos os dias um tempo de leitura bíblica, de oração, um momento devocional. Amém? Porque assim a nossa fé é fortalecida. Deus passa na sua frente para abrir os caminhos na medida da sua fé. Quando você crê, quando a sua fé está fortalecida, Deus derruba todas as barreiras que você possa imaginar. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Assim como Josué, você não precisa ter medo. Porque quando Jesus passa na nossa frente, ele resolve os menores e os maiores problemas. Porque a vontade de Deus é que nós estejamos focados na obra dele. Deus te deu uma missão, a missão de pregar o Evangelho, de ser testemunha de Cristo, de multiplicar o ID de Jesus por onde nós passarmos. E para que você cumpra a sua missão na terra, ele vai à sua frente, abrindo estradas e mares. A Bíblia também nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e não é filho de homem para que mude de opinião. Portanto, se Jesus está te dizendo hoje que está indo na sua frente, abrindo os caminhos e te livrando do mal, creia nisso, porque ele cumpre. Ele não é homem para mentir e ele não muda de opinião. Ele tem certeza da sua importância. Ele conhece a sua vida, as suas dificuldades, as suas limitações, a sua falta de recursos. O milagre de Deus se cumpre na vida daqueles que estão dispostos a continuar a batalha que Cristo começou e cumprir a missão que Deus confiou a nós. A partir de hoje, creia que Jesus já está lutando as suas lutas diárias, os seus problemas, suas adversidades e ainda mais, creia que o Senhor já venceu todas essas coisas por ti. Amém? Foque no reino e nas coisas do céu para que você alcance o seu milagre. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos
e glorificamos o teu nome pela tua maravilhosa palavra que vem ao encontro do nosso coração e abre o nosso entendimento e nos traz paz, tranquilidade, esperança e equilíbrio. Nós cremos, Senhor, nas tuas promessas e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, eu te peço, por misericórdia, segura nesse momento nas mãos do teu filho, da tua filha, que estão ouvindo essa mensagem agora, e os conduza a um caminho de milagres, de bênçãos e de vitória. Faça-os vencer todas as adversidades, todas as dificuldades que eles estiverem enfrentando. Fortalece a fé, Senhor, dessa irmã e desse irmão, e que as batalhas que eles têm travado sejam vencidas, porque cremos que o Senhor vai à frente delas. A tua palavra diz no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2, que o Senhor irá adiante de nós e endireitará os caminhos tortuosos. O Senhor quebrará as portas de bronze e despedaçará os ferrolhos de ferro. E nós cremos na tua palavra. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. A semana está começando e eu sei que você tem muitos desafios pela frente, muitas questões para resolver, muitas pendências, muitas coisas que estão engavetadas e que você quer tirar da gaveta e quer colocar em prática, colocar em execução. Para tudo isso, saiba que Jesus está à frente. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.